Olá, pessoal. Segue mais um vídeo de vocês. E o vídeo de hoje falarei só sobre a palavra de purificação. Então, vai ser um vídeo mais curto. E eu me apresento primeiro. Meu nome é Rose, trabalho como terapeuta somente com limpezas emocionais e utilizo a ferramenta EFT, Emotion Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. E dentro dessas experiências que nós reprimimos, contém os traumas. São traumas de maior ou menor intensidade, tá? Então, desde abuso, assédio, estupros, violência física, verbal, qualquer situação que você presenciou e te causou um impacto emocional e você reprimiu, está guardado dentro de você, a ferramenta EFT, ela visita esse lugar, essa memória, e purifica isso. E aí o resultado é, você conta essa experiência em paz. E você se perdoa, você perdoa a cena e perdoa a pessoa que está contida na cena também. A ferramenta EFT, ela limpa cena por cena, tá? E o vídeo de hoje eu queria falar um pouco mais sobre as palavras de purificação, tá? As palavras de purificação é um outro tipo de ferramenta de limpeza emocional. Ela vai também limpar as emoções que reprimimos durante todo o dia, só que é uma outra forma. Ela é similar às palavras do Ho Oponopono, tá? Então, as palavras do Ho Oponopono como são? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. São as quatro palavras, né, que muitos conhecem. E essas quatro palavras são palavras de purificação também. E segundo o professor Dr. Raulin, ele diz que podemos também, e eu já experimentei, pode sim, utilizar uma palavra só. Você pode falar uma palavra durante todo o dia, e essas palavras, elas purificam as emoções que nós reprimimos. Assim como o EFT, ele precisa de uma cena e limpar toda a cena, o Ho Oponopono, ele limpa também as emoções que nós reprimimos também. E é só você entregar uma situação de dor que você viveu, só que o Ho Oponopono é uma entrega. É uma entrega para a divindade, entrega para o divino, né? Daí o Ho Oponopono ele ensina assim, você, divindade, eu entrego esta situação ou esta cena que eu vivi em tuas mãos e peço que me perdoe, sinto muito. E aí você vai verbalizando essas palavras e você vai sentindo uma paz, vai suavizando essa cena. Quando você conta essa cena para você mesmo, você vai ficando em paz, tá? Então, isso são palavras de purificação. Você repete essas palavras e elas vão purificando as emoções que reprimimos. E aí as coisas na nossa vida vão se abrindo, você vai permitindo mais. O que bloqueia a nossa vida? É esse que é a forma distorcida que a nossa mente faz. A gente acredita que as coisas que dão errado na nossa vida, fora, tem a ver com o mundo fora, tem a ver com a política, tem a ver com o mundo, tem a ver com a vida, tem a ver que você não é um zero à esquerda, tem a ver... Entende? Você coloca uma série de situações, você projeta esse desconforto fora. E não, nós, se algo fora não está dando certo, é dentro de você que você precisa curar. É aqui dentro das suas memórias que você precisa curar, memórias negativas, de dor, de trauma, tá? E esse vídeo, como eu disse, é uma sugestão de uma outra forma de purificar as emoções que você reprimiu, tá? Então, como eu citei, o Ho Oponopono. E dentro do livro do Ho Oponopono, eu comprei o livro do Ho Oponopono do Joy Vitale, e vem umas palavras também diferentes, diferentes. Assim como tem eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, dentro desse livro contém outras palavras e eu também utilizei essas outras palavras, tá? E sim, purifica sim, por isso que eu estou entregando esse vídeo para vocês, tá? Então, as outras palavras sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, refeição de milho azul, água azul solar, gotas de orvalho, morangos e mirtilos. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Refeição de milho azul, água azul solar, gotas de orvalho, morangos e mirtilos. Então, são essas palavras que você pode verbalizar durante todo o dia e elas vão purificando o seu estado interno, as emoções negativas que você reprime, entende?
Então, você pode ou falar as 4 palavras, ou essas palavras diferenciadas, e no livro contém, eu utilizei e purifica sim, tá? Ou você pode falar uma palavra só. Tem algo muito interessante também, que a gente, quando trabalha com essas limpezas emocionais, a gente começa a observar mais. Essas emoções negativas, elas são negativas. E dentro delas, contém o medo. Contém muito medo, tá? E dentro desse medo contém crenças que nós reprimimos e a gente não tem noção das nossas crenças. Então, tem algumas palavras que a gente fala que dentro de nós, essas crenças que ficam no inconsciente começa a se manifestar, se levanta. E aí, o que que acontece? Começa a vir pensamentos negativos. Ó, não fala isso não. Se eu fosse você, parava de falar isso, tá? Porque isso não vai te fazer bem. Eu falo isso por experiência própria. E tem algumas palavras que elas, o eu te amo, eu tinha dificuldade de falar eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo. Eu não conseguia falar eu te amo direito. Eu falava, mas tinha resistências dentro de mim. Entende? É isso que eu quero dizer. Então, dentro dessas palavras, são palavras de purificação, mas tem as nossas resistências, os nossos traumas. Então, dentro dessas palavras, escolha uma, ou duas, ou três, ou faça que nem eu, pega tudo e coloca junto com o FT e faz uma limpeza só, e, e vá verbalizando essas palavras, porque elas são palavras de purificação. Elas vão purificando o seu dia, o seu bem-estar, a sua ansiedade vai diminuindo. Então, aonde você pode aplicar isso? Se você estiver numa fila no supermercado, qualquer tipo de fila que você visitar e tiver uma fila grande, em lojas, shoppings, que você for, vá verbalizando essas palavras, uma ou duas, escolha uma delas e fique falando para você mesmo, e você vai ver como as coisas vão se abrindo para você. E, como eu disse, não precisa falar todas as 4 palavras ou a essas extras que eu coloquei, né, que eu disse agora, mas você escolhe uma que o seu ser, dentro de você, te cause um bem-estar. Para mim, o que me impactou e foi muito bom para mim foi gotas de orvalho. Então, quando eu falo a palavra gotas de orvalho, dentro de mim parece que vai se acalmando, sabe? Então, eu falo gotas de orvalho, gotas de orvalho. Então, dentro de mim vai suavizando, e aonde quer que eu esteja, eu utilizo sim essa palavra. Já estou mais acostumada, já sei lidar com as minhas emoções negativas, então eu não tenho mais medo delas, não tenho dos pensamentos, não acredito mais nos pensamentos negativos. Então, eu falo todas. Às vezes, quando vem uma situação difícil para mim, eu aplico FT e falo todas as palavras e em mesmo de minutos já acaba tudo. Tá? Então, são palavras que purificam, te deixam em paz, diminui a sua ansiedade, a sua insegurança, os seus medos, tá? Mas tenha consciência de, para quem estiver começando, você vai se deparar com uma sensação interna desconfortável de medo e virá alguns pensamentos negativos. E virar os pensamentos negativos são experiências que você reprimiu. Então, vá falando até purificando. Não tenha medo dos seus pensamentos. Não acredite neles, tá? São só ilusões, são só pensamentos. Outra sugestão também, para quem é religioso ou religiosa, é o terço. Tá? O terço e salmos também são palavras de purificação. Tirando o contexto religioso que tem dentro do terço, né, que é uma religião, tirando o contexto religioso, as palavras, as orações que contém dentro do terço ou nos salmos, são palavras que purificam também. Então, se você mesmo estando numa fila, ou numa fila de um supermercado ou shopping, ou no carro, se você estiver indo ao trabalho, voltando do trabalho, tomando banho, sei lá, se lembrar de uma frase do Salmo, ou uma palavra do Salmo, ou do terço, ou a oração do terço, seja o que for, você pode utilizar, que são palavras que purificam, que te deixam em paz. É só você encontrar essa palavra e ficar verbalizando ela, entende? Aqui na descrição do vídeo tem algumas palavras que eu encontrei no livro do Joy Vitale, tá? São palavras que eu acrescentei. Então você pode escolher uma, não precisa citar todas, tá?
Escolhe uma ou duas, ou a que você se sentir em paz, tá? A sua mente não entrar em conflito. E aí você vai verbalizando isso, você vai ver que vai suavizando. As coisas vão se abrindo para você, tá? Experimente antes do trabalho, ou voltar do trabalho, antes de chegar em casa, ao sair de casa, vai verbalizando essas palavras. Tá? Então, como eu disse, tem as palavras do Ho Oponopono, tem as palavras do Joy Vitale, que está no livro, e eu coloquei aqui na descrição. Tem o terço, tem salmos bíblicos, tirando o contexto religioso, que são palavras que purificam também. Então, são diversas ferramentas de limpeza emocional que a gente não tem conhecimento, mas que purificam essas emoções negativas que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida, no dia a dia, a gente volta cansado, e nesse cansaço contém emoções negativas, vem pensamento negativo, vá verbalizando isso, entregue esses pensamentos para o Espírito Santo, para o seu ser divino, vá verbalizando isso, esses pensamentos negativos se dissolvem rapidinho, tá bom? E essa é uma dica, uma sugestão à parte do IFT, tá? A IFT é uma ferramenta que eu divulgo vendo, e porque eu me curei de muitos traumas, mas tem também o Ho Oponopono. Se você não quiser utilizar o EFT, porque precisa de uma cena, você precisa falar em detalhes, quem não se identificar com a ferramenta EFT, utilize o Ho Oponopono, aquelas palavras extras que contém no Ho Oponopono, o terço, salmos. Então, sugestões, ideias para você se curar e se libertar dos seus medos, das emoções que você reprime, tem de sobra. É só você escolher, se sentir em paz e ir falando, verbalizando diariamente, incansavelmente. Não tem fim, não tem término. Limpeza emocional não acaba, tá? Não tem fim. Você vai ficando mais em paz, aí você para, quando você fica em paz, virão outros pensamentos, você verbaliza de novo, e aí você vai ficando cada vez mais em paz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!